Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Eu costumo falar que fazer pesquisa é mergulhar em águas profundas ou fazer arqueologia no conhecimento. E você está nesse processo aí com um desafio muito interessante, rapaz, muito interessante. Mas eu vou tocar no assunto que você ainda está pesquisando, pelo que você falou. Então, assim, Sim. fique à vontade para falar o que você já viu, o que não viu ainda. Fala um pouquinho sobre as críticas às paixões sob a perspectiva dele. Você encontrou dois caras aí que estão fazendo críticas, não é isso? Uhum. Como é que é? O que você já viu disso, nessas críticas? Well, a gente começa a entrar no aspecto mais técnico da pesquisa, né? Por exemplo, uma das críticas que se faz ao Galeno é em relação ao que eles chamam de visão holista ou visão estrutural do homem, né? Então, a visão holista seria a visão do estoicismo, né? De que a alma humana ela é compreendida de uma única coisa, né? Ela é monista, né? E da visão estrutural. A visão estrutural é uma visão que seria a visão do Galeno, da alma humana, dividida em partes que compõem um todo, né? E esses críticos de Galeno, eles dizem que, apesar do Galeno ter abraçado a tripartição platônica, ele poderia ter adequado a sua teoria das paixões ao holismo estoico, né? O que, para mim, nesse momento, é um pouco difícil de poder entender isso, porque um dia eu estava conversando com o Aldo sobre isso. De vez em quando a gente conversa, a gente fica jogando conversa fora para ver se alguma coisa faz sentido filosoficamente, né? Eu estava conversando com o Aldo. Para mim é difícil você pegar Galeno e enquadrar ele dentro de um esquema holista, porque a sua definição de tripartição, embora filosoficamente parta de Galeno, a definição final dela é científica. E a partir daí não tem mais retorno. Não tem mais retorno, não tem mais como você separar as coisas. Não tem mais como você retroceder, né? Porque aí já não é mais uma questão de lógica retórica, é uma questão de definição científica, de experimentação, né? Ah, 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 e um outro aspecto, né, que é bem sucinto esse aspecto, é de como acontece esse movimento, essa relação entre afeição e razão, né? Porque no estoicismo não existe a alma racional, né? Não existe a alma racional. No estoicismo, as emoções são apenas um problema de julgamento, ou seja, de razão, né? De julgamento dos fenômenos, daquilo que você apreende, né? Então, você se depara com um fenômeno, você julga esse fenômeno, né? E você assente ou não assente, né? Em Galeno não existe esse movimento, né? Em Galeno existe a alma irracional, né? Então existe a alma racional e a alma irracional, e essas almas elas estão em constante comunicação e de certa maneira conflito, como eu falei anteriormente. E a crítica do Galeno ao estoicismo é a partir dessa perspectiva, então. A crítica. Exatamente. Fala um pouquinho sobre essa Exatamente. crítica do Galeno ao estoicismo. Fale um pouco mais sobre isso. É nesse aspecto aí, não é? De que e aí ele vai desembocar numa série de questões. Por exemplo, deixa eu trazer aqui o aspecto do infante, não é? Na concepção do estoicismo, o ser humano, quando ele nasce com a alma racional, não é? Mas essa alma racional ela é bastante, obviamente, imatura. Ele precisa de um processo de educação. Mas o homem ele não é sensível
né, as afeições que se apresentam, as emoções, etc., do jeito que Galeno propõe, né? Na concepção de Galeno, o homem ele nasce com a alma racional, a alma irracional, e ele tem uma tendência a sentir prazer a partir das emoções, né? E por isso que a criança, pedagogicamente, ela precisa ser educada para que, desde cedo, ela aprenda a monitorar e a controlar a força e o impulso da alma irracional. A partir dos 14 anos, que também no estoicismo era a idade da maturidade, né? A partir dos 14 anos é que essa alma racional está formada, né? Madura o suficiente para poder assumir essa posição de comando, de liderança. É a partir dos 14 anos que o ser humano ele vai independente já, não depende mais do papai e da mamãe, ou do tutor ou da tutora, né? Definir o que, até que ponto você vai dar vazão às emoções, por exemplo, até que ponto elas vão controlar você, né? Então, enquanto no estoicismo isso era uma questão de julgamento, né? Era também uma função da razão. Em Galeno, né, são movimentos contrários, né? São de uma alma chamada irracional contra uma alma chamada racional. No estoicismo, são movimentos de julgamento quando se depara com fenômenos, se você então assente ou não assente, né? Então, são diferenças pequenas, técnicas, mas que abrem um grande leque de diferenciação, né? Então, Galeno também se apropria de uma imagem da carruagem que a gente encontra também em Platão, né? A carruagem que tem seus 2 cavalos e tem o cocheiro, né? Eu estava tentando lembrar essa palavra, o cocheiro que maneja, que dirige a carruagem, né? Então, aqueles cavalos, eles representam a alma irracional, e o cocheiro é a alma racional, né? Os cavalos, eles aprendem a andar com a carruagem, a levar a carruagem, e aprendem as ordens do cocheiro através de um processo de treinamento, de você subjugar, do cocheiro subjugar o cavalo, certo? Mas o centro de comando de toda a carruagem é o cocheiro, que é a parte racional. Essa instância ela é inconcebível no estoicismo, né? Então, isso daí já é... E o Galeno vem trazer o Posidônio defendendo isso. E essa que é a grande discussão, né? A grande discussão do Tilman e do Gill, né? Que vão dizer que o Galeno está equivocado ao trazer Posidônio também defendendo essa tripartição, né? Enquanto existem outros acadêmicos que defendem que Posidônio realmente trouxe a tripartição para fazer uma crítica ao estoicismo nesse aspecto específico, né? Como o Quede é um especialista em Posidônio que trabalha isso, né? Então, a grande questão é definir, gira em torno... quem vai decidir essa questão, eu acredito, na pesquisa, né, que é fundamental, é relevante, é o Posidônio, né? Se Galeno está apresentando Posidônio de maneira correta, tem um caminho. Se Galeno está equivocado, está adulterando o Posidônio, ou está interpretando equivocadamente, ou por desconhecimento, ou por má fé, a pesquisa toma um outro caminho. Mas o grande desafio, Deodato, é que tanto para a gente compreender Crisipo, a gente precisa do Galeno, porque
os textos do Galeno são os únicos textos que preservam a obra do Crisipo. Esse é o primeiro aspecto. Para entender Posidônio, do mesmo jeito, porque os textos de Galeno são os textos que preservam o Posidônio. Então, tudo passa pelo Galeno, né? Agora, o pesquisador ele tem que ter um crivo, um filtro para poder também não ir com toda a empolgação para dizer, Galeno está certo, Galeno... Não é? Mas, assim, as citações que Galeno faz de Crisipo e de Posidônio são relevantes, né? E gira em torno do Galeno mesmo para a gente decidir se Posidônio abraçou a tripartição platônica. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.